Salve galera, vamos fazer alguns exemplos sobre a termologia, sobre transformações das escalas termométricas para poder então continuar nossa primeira parte de termologia para passar para a calorimetria, beleza? Então vamos lá. Primeiro exemplo diz a seguinte situação. O verão de 1994 foi particularmente quente nos Estados Unidos, na América. A diferença entre a máxima temperatura do verão e a mínima do inverno, anterior foi de 60 graus Celsius. Qual é o valor dessa diferença na escala Fahrenheit? Então, no caso aqui nós temos as alternativas e vamos fazer a conversão da escala Celsius para a escala Fahrenheit. Então, vamos utilizar esta forma aqui, ó. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, certo? Bem, como nós queremos encontrar o valor da temperatura em Fahrenheit, então a temperatura fornecida aqui foi em Celsius, então a gente vai substituir no lugar do TC, que é a temperatura em graus Celsius aqui, vamos colocar o valor da temperatura fornecida no enunciado, certo? Então, fazendo a substituição, no lugar do TC eu vou colocar 60. Então vai ficar 60 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Lembrando aqui então que a gente quer encontrar o valor da temperatura em Fahrenheit, então vamos encontrar o valor de TF, certo? Bem, 60 é divisível por 5, então 60 dividido por 5 é igual a 12. Não mexi nada do lado direito, estou mexendo aqui só do lado esquerdo da equação, ok? Então beleza, 60 dividido por 5 igual a 12. O que a gente vai fazer? Meio pelos extremos. Então o 12 vai multiplicar 9 e o TF menos 32 multiplica 1 aqui, né? Como todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então vai ficar TF menos 32 igual a 12 vezes 9. Okay? Multiplicando 12 vezes 9, nós temos então 108. O 32 está negativo, passa para o outro lado e fica positivo. Então, meu TF é igual a 140 graus Fahrenheit. Beleza? Então, no caso aqui, letra E. Certo? Outra. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas, ao ver a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Então, nesse caso, a gente vai fazer o caminho inverso da questão anterior. Nesse caso, ele fornece a temperatura em Fahrenheit e iremos transformar essa temperatura em Fahrenheit para a escala Celsius, ok? Mesma forma que nós iremos utilizar. A diferença é, na anterior nós substituímos o valor em TC e nessa vamos substituir o valor de TF. Então, no caso, vai ficar TC sobre 5 igual TF, o valor dele fornecido no enunciado é de 392. Então está aqui, ó, 392 menos 32 dividido por 9. Então eu vou ter aqui 392 menos 32, 360. 360 dividido por 9, eu vou ter 40. Fazendo meio pelos extremos, então eu tenho aqui 40 vezes 5 é igual a 200 graus Celsius. Letra B, certo? Então a diferença dessa questão para a anterior é que nessa daqui nós queríamos encontrar a temperatura em graus Celsius. Na anterior nós queríamos encontrar a temperatura em graus Fahrenheit, certo? A próxima. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela panela com água na escala Kelvin e Fahrenheit foi disso. Então, nesse caso aqui, vamos fazer 4 transformações. Okay? Tem uma maneira mais fácil para fazer isso, que eu vou explicar
em outras questões, vou explicar dessa maneira mais fácil. Mas aqui como o intuito é vocês entenderem como é esse jogo de transformação, então vamos fazer 4 transformações aí. 2 transformações da escala Celsius para Fahrenheit, então vamos transformar 25 graus Celsius para Fahrenheit e depois 80 graus Celsius para Fahrenheit. E 2 transformações da escala Celsius para Kelvin. Vamos transformar 25 graus Celsius para Kelvin e 80 graus Celsius para Kelvin, certo? Bem, vamos lá. Então, fórmula para transformar de Celsius para Fahrenheit é aquela mesma que a gente utilizou nas 2 anteriores. Nesse caso, vamos utilizar 2 temperaturas distintas. Então, primeiro eu vou fazer para 25 e depois eu vou fazer para 80. Então, primeiro, com 25, vamos lá, substituir no lugar do TC, coloca 25. 25 dividido por 5 igual a menos igual a TF menos 32 sobre 9. Perdão. Então, dividindo 25 por 5, eu vou ter 5. Fazendo meio pelos extremos, lá como foi na primeira questão. Então, nós vamos ter 5 vezes 9, ok? Então, 5 vezes 9, 45. O 32 está negativo, passa para o outro lado positivo. Então, a primeira temperatura eu vou ter de 77 graus Fahrenheit. Vamos à segunda, de 80. Deixa o 77 aí. Então, vamos ter a mesma forma, só que agora no lugar do TC, em vez de 25, vamos colocar o 80. Então, 80 dividido por 5 igual a TF menos 32 sobre 9. 80 dividido por 5 dá 16. Meio pelos extremos eu vou ter 16 vezes 9, 144. Então, 144 está aí, né? 32 está negativo, vai para o outro lado positivo. Então, eu vou ter 144 mais 32, eu vou ter 176 graus Fahrenheit. Ok? Vamos lá. Vamos transformar agora a escala Celsius para Kelvin. Então, aquela forma menor lá daquele diagrama da aula anterior. Então, nós temos assim, ó, TK igual a TC mais 273. Como nós queremos transformar de Celsius para Kelvin, no lugar do TC, vamos colocar 25 e depois vamos usar a mesma forma e vamos colocar o 80, certo? Então, primeiro, usando 25 aqui, nós vamos ter 25 mais 273. Então, a primeira temperatura em Kelvin de 25 Celsius é igual a 298 Kelvin. Segunda, vamos lá, mesma fórmula, só que agora vamos usar 80. 80 mais 273, eu vou ter então 353 Kelvin. Só que, se a gente olhar aqui, não vamos encontrar nenhuma alternativa. Por quê? Ele fala aqui da variação dessa temperatura. Então, o que seria essa variação da temperatura? Essa variação, então, vai ser a subtração da temperatura final menos a inicial. Ele saiu de 25 graus Celsius foi para 80, então eu vou pegar a final de Fahrenheit e a inicial de Fahrenheit, subtrair 176 Fahrenheit menos 77 Fahrenheit, eu vou ter então 99 Fahrenheit. Então aqui, ó, letra B, ok? Se a gente analisar tudo aqui em Fahrenheit, para tirar a prova, se é isso mesmo, vou pegar 353 Kelvin menos 298 Kelvin. Subtraindo esses valores, eu vou ter então 55 Kelvin. Então aqui vai ser letra B, certo? Entendido aí? Então, o intuito é, quando eu tenho uma temperatura numa determinada escala termométrica, ele vai querer, as questões vão querer que você transforme essa temperatura para uma outra escala termométrica. Então, a gente vai ter 3 fórmulas para fazer essas conversões de escalas termométricas. Lembrando que isso são as mais usuais. Tem outras fórmulas, tem outras escalas termométricas que também podem ser usadas e que você também pode criar a sua tendo um determinado padrão. Só que o intuito aqui é para a gente utilizar as mais usadas em todo o planeta. Certo? Então, até a próxima.